Fala galera, tudo beleza? Estamos nós aí de volta outra vez e hoje nós vamos falar sobre segundo governo Vargas. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante essa aula. Sentem aí, se acomodem que o bagulho agora vai ficar doido. Valeu? Mas antes de começar, já vou dar aquela miguelada para vocês, pedindo para vocês deixar o like de vocês aí, se inscrever no canal e blá 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 blá. Então, partiu. Galerinha, como vocês podem perceber na imagem que eu coloquei, o segundo governo Vargas ele vai estar compreendido aí entre os anos de 1951 e 1954, beleza? Só que eu queria voltar um pouquinho antes disso aí com vocês, que é o ano de 1950. O que está acontecendo no Brasil em 1950? É tipo assim, tem dois personagens que estão surgindo no nosso território, né? No nosso cenário social, político, econômico e tudo mais. O primeiro personagem, se eu posso dizer assim, é a televisão. A televisão faz sua estreia aqui no Brasil em 1950. Então, o povo brasileiro ali meio desconfiado, observando aquela telazinha ali com as imagens passando. E do outro lado nós temos quem? Qual o outro personagem que está surgindo? O Getúlio Vargas, é claro. Camarada que em 1945 tinha sido colocado de lado pelos militares, ressurge das cinzas depois de 5 anos no seu exílio, né, se a gente pode dizer assim. Ele surge aí com um discurso de intervenção do Estado na economia, defendendo investimentos na indústria de base, ampliação das leis trabalhistas, que era um discurso que ele já usava durante o Estado Novo, né, durante a sua primeira era Vargas. Então, todo esse discurso, tudo que ele constrói nos anos de 1930 a 1945, contribui para que ele vença as eleições e retorne ao poder nos braços do povo. E aí, se vocês observarem no desenho, né, eu fiz uma chargezinha do Vargas andando em direção à bandeira do Brasil e só faltou colocar o povo carregando Getúlio Vargas. Então, ou seja, toda a estratégia que ele construiu durante o tempo que ele esteve no poder anteriormente funcionou, porque agora ele volta nos braços do povo. Ô bicho danado, né? Então vamos lá. Durante esse período do segundo governo Vargas, nós vamos ter um confronto de ideias, um confronto de ideologias que vão estar disputando o espírito do Brasil. Ou seja, que programas de governo, que programas ideológicos são esses? A gente poderia colocar um grupo dentro dos nacionalistas, e aí se vocês observarem mais que eu coloquei a fumacinha, né? A pau tá cantando, a porrada tá estancando aí. Essa fumacinha de briga representa o quê? Os nacionalistas, que defendem os interesses nacionais, e a gente pode colocar o Getúlio Vargas encabeçando aí essa galera. E do outro lado, nós temos os liberais, os internacionalistas, que defendem o quê? Uma abertura da economia brasileira, principalmente para os interesses estrangeiros. O Getúlio Vargas, os nacionalistas vão estar defendendo aí um desenvolvimentismo, ou seja, desenvolvimento de indústrias na economia brasileira, tendo o capital estatal como o carro-chefe. Ou seja, tem que ser um movimento oriundo do Brasil, organizado pelo Estado brasileiro, pelos empresários brasileiros. E aí, dentro desse contexto, o Getúlio Vargas vai construir algumas entidades que vão corroborar essa ideia. Tipo, o BNDE, que é um Banco, né, Nacional de Desenvolvimento, onde o governo vai estar financiando o desenvolvimentismo brasileiro. A Eletrobras, que é uma entidade estatal que tem como objetivo organizar a construção das usinas hidrelétricas no país, a distribuição energética. Então, ou seja, o Vargas quer que isso tudo esteja na mão do Estado, para poder o Estado controlar isso. E
O ápice dessa briga aí entre nacionalistas e liberais vai se dar com a questão do petróleo. Por quê? Quando se descobre o petróleo, principalmente, né, o petróleo aqui em Campos, né, na bacia de Campos, que é uma jazida gigantesca, as empresas americanas, as empresas estrangeiras já olham, né, já ficam babando lá pelo nosso petróleo. E aí, dentro desse contexto, o que o Vargas faz? Ele vai defender que o refinamento, a extração, tudo isso tem que ser monopólio do Estado. Tudo isso tem que ser monopólio do governo. E aí isso deu um bafafá, deu uma brigueira, um salseiro. Mas, depois de tudo isso, o Vargas acaba assinando, né, a lei e surge a Petrobras, que está aí no Brasil até hoje, que naquele momento assumiu o monopólio da extração, minério do petróleo. E aí eu botei esse bonequinho aí com a cara zangada perguntando o quê? O que ele tá querendo dizer com isso? Isso aí são vamos botar assim, os americanos. Os camaradas assim, que presidente sem vergonha é esse? Tá querendo, né, tirar a minha galinha dos ovos de ouro? Não, não pode. Vou derrubar esse cara. E aí é isso que vai acontecer. O Getúlio Vargas, defendendo os interesses nacionais, ele vai comprar uma briga com aquela galera estrangeira que está querendo botar a mão, né, do que é nosso. O pessoal não é mole, não. Então vamos lá. Outro contexto aí de conflito que vai estar dentro desse interim vai se manifestar na briga, principalmente de dois partidos políticos. E aí, se vocês observarem, eu botei dois emojis brigando e se matando, né? Um do lado os interesses brasileiros e a galera dos interesses estrangeiros do outro. E aí embaixo nós temos o quê? Embaixo dos interesses estrangeiros está o quê? A UDN. Aí eu botei umas notinhas de dinheiro aí voando perto da UDN. E embaixo uma chargezinha aí para tentar lembrar aí o grande inimigo de Getúlio Vargas, que é o Carlos Lacerda. A UDN, então, era um partido, né, a União Democrática Nacional, que tem como principal viés político o conservadorismo, o liberalismo. Então ele é um dos caras que defendem essa lógica da gente entregar, né, tudo que a gente tem para os interesses lá de fora, né, os estrangeiros. E do outro lado tem o PTB. E aí eu botei esse bonequinho aí trabalhando. Dentro desse contexto de disputa, o Brasil está imerso aí numa período de crise, né? É uma crise. O segundo governo Vargas é marcado por uma crise política muito séria, principalmente por essa postura mais nacionalista que ele defende. Então, ou seja, ele vai ter uma oposição muito ferrenha e essa oposição vai se manifestar em diversos setores, vamos botar assim. Porque ele tem, por exemplo, o DN, o Lacerda, que estão lutando contra ele. Só que ele também, naquele momento, ele estava recebendo uma pressão muito grande de trabalhadores. E aí, se vocês observarem, eu botei o trabalhadorzinho aí todo esculhambado, do lado de um bolinho de merda. Ou seja, ele está na merda absoluta. E essa merda é o quê? Os trabalhadores viviam um período de inflação. Desde que o Vargas saiu em 1945, eles não tinham reajuste de salário. Então os salários estavam defasados. Então eles estavam querendo o quê? Eles elegeram Vargas, mas visando aumento salarial. Eles queriam a reposição do salário deles, as perdas salariais. Então, ou seja, o Vargas ele enfrenta a oposição, por exemplo, do Lacerda, mas enfrenta também dos trabalhadores que estão querendo recuperar seu salário. Então muitas greves explodem durante esse período, manifestações populares. E aí, para dar conta disso aí, o que o Getúlio Vargas faz? Ele coloca como ministro do Trabalho vamos botar assim, o seu herdeiro político, que é o João Goulart. E o João Goulart, ele defende que a única forma de resolver a situação é sentar-lhe um aumento de 100% do salário mínimo para os trabalhadores. E aí, galera, quando ele fala isso, deu merda. Por quê? Qual empresário que vai ficar contente numa situação dessa? O seu funcionário ganha X,
amanhã ele vai ganhar 2x, ou seja, vai dobrar o salário do cara. Então, o Vargas passa a sofrer a pressão de novo, agora com muito mais força do setor empresarial, começam a acusar ele de ser comunista. E aí, se a gente lembrar esse período da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, dentro desse contexto, como que se resolve esse impasse? O Getúlio Vargas, diante das pressões, ele demite, né? Ele acaba desligando aí o João Goulart do governo, mas ele mantém o 100% de aumento. E aí eu poderia colocar para vocês que, com certeza, o que antecipou todo o caos que vai ser a morte de Vargas e tudo mais é o 100% do aumento do salário mínimo. A partir daí, a coisa só piora. Nos jornais, eu botei aqui essa imagenzinha do jornal, que aí vai ter uma disputa midiática também acontecendo, que é da Tribuna da Imprensa, que era o jornal conservador organizado pelo Lacerda, e do outro lado a gente tinha a Última Hora, que era o jornal do governo. Ou seja, o Getúlio Vargas, para poder se defender na mídia, faz um jornal com dinheiro do governo, acaba recebendo uma saraivada de crítica, coitado. Mas ele faz isso aí para se defender, então no campo da mídia o pau tá quebrando. E aí, de repente, nós temos um acontecimento que vai, mais uma vez, vai sacudir o bagulho todo. Que acontecimento é esse? O chefe da guarda do Getúlio Vargas, né? O nosso nobre amigo, o chefe da guarda do Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato, ele resolve sacudir o Carlos Lacerda. Ou seja, resolve eliminar aquele cara que está atrapalhando a vida do chefinho dele. Então, ele prepara uma emboscada, contrata uns pistoleiros de bosta, e aí prepara uma cilada. Os camaradas vão para frente do prédio onde o Lacerda morava, lá em Copacabana, na Rua Toneleiros, e fazem uma emboscada na frente do prédio. Só que os caras eram tão ruins, de dedo, que eles, ao invés de matar o Lacerda, acabaram matando o segurança, né, da aeronáutica, que era o Rubens Vaz. E isso desencadeia um cenário pior do que antes para o lado do Vargas. Por quê? O Lacerda usa essa situação para poder acusar o governo. Depois a polícia da aeronáutica, no caso, eles assumem as investigações, e o aeroporto do Galeão ele passa a ser o centro de todo tipo de investigação, interrogatórios e tudo mais. E isso vai entrar para a história como a República do Galeão, porque nem o Vargas sabia o que estava acontecendo lá dentro. E diante das investigações, os pistoleiros são capturados, e aí eles chegam até o Gregório Fortunato, e aí pronto. E aí o Lacerda acusa o Getúlio Vargas de ter feito essa desgraça toda. E diante de tudo isso, pressões externas, pessoal de olho no nosso petróleo, militares que se voltaram contra o Vargas também. Diante de toda essa crise, o aumento de 100% do salário, os militares eles fazem um abaixo-assinado, um manifesto, né, conhecido como o Manifesto dos Generais. E aí eu botei esse pergaminhozinho aí com a pena para representar o manifesto, e eles entregam o manifesto a Vargas, e o Vargas diz que do catete só vão levar o corpo dele, e é justamente o que acontece. Ele escreve aquela famosa carta testamento, onde ele descreve tudo o que está acontecendo, quais os interesses imperialistas que estão por trás de tudo aquilo ali. E depois que ele conclui a carta, né, no dia 24 de agosto, ele, né, tira a própria vida com um tiro no coração. E aí, diante da morte do Vargas, a população se rebela, os trabalhadores passam a atacar qualquer tipo de órgão que era oposição a Vargas, jornais, a tribuna da imprensa atacada. Então o Lacerda é obrigado a fugir do país, né? Os opositores do Vargas, eles, né, não conseguem controlar, né, não conseguiram prever a reação do povo,
né? Então o Vargas acaba morrendo, né, diante disso aí. Depois assume o Café Filho, e diante de toda essa confusão, né, o próximo presidente que nós vamos ter no Brasil é o JK, Juscelino Kubitschek, que vai construir uma história bem própria dele mesmo, né? E depois nós vamos ver com calma. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Valeu. E aí,